Olá a todos, juiz Andrew Napolitano aqui para o Judging Freedom. Hoje é segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, perdão. Ray McGovern junta-se a nós agora. Ray, muito obrigado. Ainda assim, um feliz ano novo para você. A sua opinião sobre o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Bem, juiz, as palavras me faltam. Não é a América que eu conhecia ou em que eu cresci, é algo que vai muito além do aceitável e é também muito insensato, porque isso concedeu a Trump como se ele realmente precisasse o seu próprio Vietnã. Simplesmente não vai terminar bem para nenhum daqueles palhaços que apareceram lá atrás de Trump e para o próprio Trump. Então, bem, eu acho que é uma benção, de certa forma, o fato de a Venezuela estar tão distante da Rússia ou da China. Ambos têm, sim, certos interesses e participações ali, mas não é o seu interesse central, o seu foco principal. E por isso não espero que esta situação escale para algo que se aproxime de um conflito nuclear, uma guerra atómica. E é preciso agradecer a figuras como Putin e Xi por terem sido suficientemente perspicazes para se darem conta disso e para deixar bem claro que estão dispostos a colaborar com os Estados Unidos, contanto que seus próprios interesses fundamentais não sejam ameaçados. E parece que o Putin, ou não Putin, mas Trump tem algum senso de quando parar. Já veremos isso. Os Estados Unidos são agora considerados um estado pária pronto para usar a força bruta com o objetivo de fortalecer sua hegemonia, um governo com o qual não vale a pena negociar porque não será fiel aos seus próprios acordos. Quer dizer, afinal de contas, nós mesmos escrevemos a Carta da ONU, que foi tão profundamente violada aqui. Não há a menor dúvida sobre isso, juiz. O mundo lá fora desistiu de nós em termos de ser o sposobny, que significa em russo, uma capacidade de criar acordos de qualquer tipo, muito menos um tratado. Agora, a diferença com o Trump, claro, é que ele era capaz. Ele era capaz de conversar, certo? Ele era capaz de conversar com os russos, conversar com o Putin talvez 9 vezes ou algo assim. Então, isso é diferente. E agora eles têm canais de comunicação diferentes. Isso é um mecanismo de segurança, à prova de falhas. E, como eu digo, teremos que ver. Teremos que ver como Trump reage agora. Aquelas peças dos drones que foram disparados em direção a Valdai estão em Washington agora, estão sendo analisadas. E se eu fosse o Putin, eu diria, ok, eu sei o que está na telemetria e naqueles dispositivos direcionais. Agora vamos ver se o Putin, vamos ver se o Trump está completamente refém das pessoas da CIA. Vamos ver se a CIA ainda está moldando as evidências para se adequar à política, ou, digamos, e se milagres acontecerem, se o Trump vai obter a verdadeira informação sobre isso e parar de se conter e de vacilar sobre se isto foi direcionado à residência de Putin ou não. Bem, eu gostaria de te fazer ainda algumas perguntas sobre a Venezuela, mas embora Trump tenha mudado publicamente de opinião depois de ter dito acreditei em Putin. Putin me disse que sua casa foi atacada. Agora dizendo que não acredita, é claro que a evidência está lá. Os russos não vão apresentar evidências falsas ao adido de defesa, e isso demonstra, de forma indiscutível, Lavrov e seus colaboradores têm conhecimento disso, da participação da CIA no objetivo de atingir a casa de Putin? Bem, é isso mesmo, juiz. Mas, sabe, há um longo caminho entre a intenção e a concretização. John Ratcliffe está agora no comando da comunidade de inteligência. Onde está Tulsi? É como onde está o Wally? Onde está Tulsi Gabbard, uma voz de sanidade? Ela está fora do cenário. Então, se Ratcliffe vai manipular as evidências sobre a política, é uma questão em aberto. Se Trump será inteligente o suficiente para perceber que está sendo enganado novamente pela comunidade de inteligência, ou se ele simplesmente não consegue controlar a comunidade de inteligência. Bem, se eu estou em Moscou, eu sou Putin e estou dizendo qual é o pior.
que o presidente quer ter uma relação decente conosco, como ele diz repetidamente, como está em sua nova orientação estratégica, ou ele não pode, ele é incapaz de fazer isso por causa do Deep State. Agora, se eu fosse o Putin, eu olharia em volta e diria, bem, agora espere um segundo, ele sabe muito bem o que aconteceu com ele da última vez. Ele sabe que James Comey, pelo amor de Deus, e John Brennan armaram o equivalente a um golpe contra ele. Agora, o que aconteceu com eles? Uau, o Trump está no cargo há um ano inteiro. Sim, Comey foi indiciado. Sim, a Trump era tão inepto que escolheu uma garota bonita para ser a procuradora e ela estragou tudo. Então Comey vai sair impune. O que vai acontecer com John Brennan? Bem, não, desta vez será uma loira, sabe? Me dá um tempo. Então, se eu sou o Putin, eu estou dizendo, esse cara é incompetente. Ele é um pouco delirante. Ele é muito narcisista. É melhor continuarmos e tratá-lo com muito cuidado, com luvas de pelica. Veja bem, o meu maior interesse, o que realmente me preocupa aqui, é se vai haver uma guerra nuclear, sabe? Se você interpretar o que Putin disse, tem que concluir que ele está muito, muito interessado em evitar uma guerra nuclear. Ele não fará nada para perpetrá-la, mas fará tudo o que puder para impedi-la. E isso pode incluir o uso de 1 ou 2 arsenic na Ucrânia nas próximas semanas. A fim de pôr um ponto final nisto, quero que deem uma olhada no Trump. Na outra noite... E nós o comparamos com a forma como ele se apresentava e o que ele disse a respeito do mesmo assunto antes da noite passada. Chris, coloque o trecho número 7. Nós vamos conduzir o país até o momento em que pudermos realizar uma transição segura, adequada e judiciosa. Nossa estratégia atual de construção de nações e mudança de regime é um fracasso absoluto comprovado. Quebraremos o ciclo de mudança de regime. Devemos abandonar a política falha e fracassada de construção de nações e mudança de regime que Hillary Clinton impulsionou no Iraque, na Líbia, no Egito e na Síria. A mudança de regime exige caos. Você viu como isso funciona nos últimos 20 anos. Isso não tem sido muito bom. Não é um globalismo intervencionista imprudente. Estamos a sair do negócio de edificar nações. Vai permanecer até que a transição propriamente dita possa ser realizada. Ele obviamente não sabia do que estava falando, né, Nate? E o seu secretário de Estado tentou, eu acho, inutilmente voltar atrás nisso durante o fim de semana. O governo não consegue entregar o correio e agora eles vão governar o governo de outro país. A minha conclusão é que Trump não está bem. Sim, bem, ele não parecia nada bem na outra noite e estava lendo febrilmente como se não aguentasse mais a leitura. Sim, e depois adormeceu enquanto os seus pequenos sátrapas lá estavam a discursar. Então, novamente, se eu analiso isso da perspectiva do Kremlin, eu estou dizendo, meu Deus, enquanto este indivíduo começa a se intrometer no seu próprio hemisfério, isso já é bastante problemático. Nós precisamos estar em estado de alerta, mas não nos deixemos arrastar para algo muito maior. Vamos ver como Trump reage às provas que você acabou de descrever. As provas que você e eu consideramos bem conclusivas sobre como esses mísseis, esses drones, foram direcionados à residência de Putin e, se Alistair estiver certo, há algo mais profundo, sim, os centros de comando lá em Valdai. E quanto à reação em Pequim, quer dizer, eles são tipicamente muito comedidos e eles seguem aquela frase siciliana com a qual sei que você está familiarizado. A vingança é um prato que sabe melhor quando servido frio. Mas o que você acha da reação deles à luz do... Estamos a falar de envolvimento econômico na Venezuela? Eles são extremamente pacientes. Eles têm 1 ou 2 bilhões investidos na Venezuela e eles recebem muito petróleo da Venezuela ou receberam. A reação deles será tipicamente chinesa, ou seja, vamos adotar uma perspectiva de longo prazo aqui. Vamos ver em que tipo de confusão,
que tipo de situação maluca o Trump se meteu. Agora, vamos ver como ele vai governar o país, sabe? Quando ele disse, nós vamos governar o país, acho que o Alistair está certo, né? Você olhava para aqueles outros caras, sabe, né? O Hegseth e o Rubio e tal. Nós vamos governar o país. Quem vai governar o país? Esses caras, eles sim vão fazer isso. Por favor, me poupe. Então, eu acredito que os chineses e os russos são, de fato, pacientes o bastante. Não está no quintal deles, então eles vão esperar e observar como essas coisas todas evoluem. A China consegue mais petróleo e mais gás da Rússia, se assim o desejar. Sabe, a China não se encontra numa situação difícil. Eles vão esperar para ver o que acontece. Eles não vão se envolver militarmente, isso é certo, porque isso seria uma tolice na nossa vizinhança. Aqui está o Rubio ontem, quando lhe perguntaram 2 vezes qual é a autoridade legal aqui. Diga-me se acha que ele realmente respondeu a pergunta, certo? Corte número 10, Chris. O presidente Trump foi bem claro ontem. Ele disse que os Estados Unidos vão governar a Venezuela. Sob que autoridade legal? Bem, primeiro vamos impor uma quarentena ao petróleo deles. Isso significa que a economia deles não avançará até que as condições de interesse nacional dos Venezuela e do povo venezuelano sejam atendidas. E é isso que pretendemos fazer, para que essa alavancagem permaneça, que ela siga, e esperamos que isso leve a resultados aqui. Esperamos que traga resultados positivos para o povo da Venezuela, mas em última análise, e o mais importante para nós, no interesse nacional dos Estados Unidos. Não teremos mais, né? Esperamos que ao avançarmos aqui, criemos as condições para que não tenhamos mais em nosso hemisfério uma Venezuela que seja o cruzamento para muitos de nossos adversários pelo mundo, incluindo Irã e Hezbollah, e que não nos envie mais gangues de traficantes, que não nos envie mais barcos de drogas, que não seja mais um paraíso do narcotráfico para todas aquelas drogas que saem da Colômbia para passar pelo Caribe e seguir para os Estados Unidos. Pergunto novamente, qual é a autoridade legal para os EUA governarem a Venezuela? Bem, eu te expliquei quais são nossos objetivos e como vamos usar a alavancagem para que isso aconteça. Quanto à nossa autoridade legal sobre a quarentena, é muito simples. Nós temos ordens judiciais. Estes são barcos sancionados e recebemos ordens dos tribunais para ir atrás e apreender esses bens. Então isso é, não sei, um tribunal não é uma autoridade legal? Bem, este sujeito quer ser o presidente dos Estados Unidos. Não há fundamento na Constituição para que o presidente, por conta própria, invada outro país e decapite a liderança. Com licença. E depois diga, fique lá e diga, nós vamos governar, mas ele tem um Congresso submisso. Bastam apenas alguns republicanos para se juntarem aos democratas. Não veremos o que vai acontecer, Pause, de que forma, ou se é que, de alguma forma, você acredita que esta série de eventos na Venezuela poderá influenciar as negociações entre os Estados Unidos e a Rússia a respeito da Ucrânia, Ray? Só para fazer um comentário sobre o que você disse, os democratas são tão culpados por desrespeitar a Constituição? Absolutamente, absolutamente. Sim, é bem esse o ponto. Absolutamente. Com respeito às negociações, veja, todas as apostas estão canceladas. Ou seja, como é que as pessoas no Kremlin vão conseguir convencer o Putin a mostrar-se amigável ou a demonstrar capacidade para lidar com este sujeito que enlouqueceu um pouco mais louco do que ele costuma ser? Então, eu vejo as negociações em si a chegarem ao fim, pelo menos por enquanto. Agora, a grande questão, claro, é se haverá um confronto nuclear, e eu penso que, sabe, pode-se olhar para a história de tudo isso, pode-se ver o que os EUA fizeram, ou o que a política dos EUA, os clientes fizeram em relação aos bombardeiros estratégicos, em relação a outras coisas, e agora em relação ao ataque a Valdai. A resposta russa tem sido, olha, vamos lembrar em primeiro lugar que não queremos uma guerra nuclear. Sim, podemos estar chateados, podemos estar indignados, mas olha, temos a situação a desenrolar-se aqui na Ucrânia. Ninguém vai vencer isto. Este é o nosso território. Vamos concentrar-nos nisto e assegurar que Trump saiba pelos nossos outros canais que estamos a levar isto a sério. E como já mencionei, acredito que isto poderá ser reforçado por 1 ou 2 Areshniks em alvos ucranianos, provavelmente naqueles onde temos pessoal da NATO identificado. Acho que isso vai acontecer muito em breve, porque Putin realmente precisa demonstrar aos céticos e críticos aqui que, você sabe, ele não é um tigre de papel. Bem, ele vai perseguir aqueles que ele considera responsáveis por tudo isso. Agora, a tecnologia da OTAN que estava presente nesses drones, sabe, talvez seja complicado atribuir isso diretamente aos Estados Unidos, mas existe tecnologia da OTAN. Então, os russos podem muito bem dizer, bem, tudo bem, é melhor vocês pararem com isso imediatamente. E o senhor
Trump, para mostrar sua boa vontade, você finalmente encerrará seu apoio de informações a essas pessoas em seu... Seríamos ingênuos ao dizer que o MI6 está em todo lado e que onde o MI6 está, a CIA também está? Ou seríamos realistas ao afirmar isso? Não, seria realista. Claro, o MI6 faz algumas coisas sobre as quais não informa a CIA, mas a relação é tão hermética que eu acho que ambos estão envolvidos nisso. E a questão é, sabe, se eles podem ser ligados à tecnologia que agora está disponível em Washington. Foi uma cena bastante dramática, onde o chefe da inteligência militar da Rússia oficialmente entregou a tecnologia para o nosso adido militar que estava em Moscou. Ele está em Washington agora. Isso será um grande indicativo de se Trump foi arrastado pela influência de pessoas como Rubio e continuará a espalhar essas mentiras de que Putin está mentindo. Farei esta observação. Sabe? A mídia é a mosca na sopa, entende? Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu escrevi um tweet assim que isso aconteceu, e eu disse, sabe, o Putin é mais crível que a CIA e certamente mais crível que aqueles que ganharam prêmios Pulitzer para o The New York Times. Eu tive 50 mil visualizações, isso é a maioria dos meus espectadores, tá bom? O quê? O que eles disseram? E o governo? Como você pode dizer isso? Como você pode? Ok, então, nos Estados Unidos, novamente, as pessoas foram bastante doutrinadas a pensar que Putin é o cara errado, é um cara terrível. E enquanto Putin observa isso, ele diz, olha, eu me lembro disso do seu primeiro mandato, senhor Trump. O que você vai fazer com esses caras? Você tem provas contra eles. E Trump disse, bem, eu tenho uma advogada bonita. E bem, ela estragou tudo com Comey. Comey vai sair impune. Brennan, não sei se um dia conseguiremos pegar o Brennan como... quer dizer, o Putin vê o Trump como alguém muito fraco e bastante narcisista, impondo-se por aí na vizinhança. A única vizinhança onde ele pode fazer o que quer sem se preocupar com a Rússia ou a China intervindo militarmente. Quão perto você acha que estamos de atacar o Irã? Sabe, juiz, eu sou um ponto fora da curva nesse assunto. Meu raciocínio é o seguinte: tanto os Estados Unidos quanto Israel sabem da última vez que isso aconteceu, foi em abril, que o Irã tem a capacidade de destruir Israel. Que eles têm o tipo de mísseis hipersônicos que poderiam destruir o resto de Israel. Eles já demonstraram que são capazes de fazer isso. E não há defesa contra eles, certo? Então, se eu sou... Olha, sabe, se eu estiver planejando um ataque como este, eu preciso ter a consciência de que Israel poderia ser completamente obliterado, para usar uma expressão que o Trump costuma empregar. Então, será que isso não é o suficiente para fazê-los parar e refletir? Eu sugiro que a própria razão ditaria sim que eles não iriam querer de forma alguma que Israel fosse completamente obliterado. Então, toda essa conversa, eu acho, tem que ser levada em consideração, mas eu ainda estou cético. Eu ainda acho que a razão vai prevalecer e desta vez, sim, se o Irã for atacado, Israel não existirá mais. Uau! Que o Irã não vai se conter, não vai se segurar como fez da última vez, não. E, sabe, desta vez o Trump não vai conseguir salvar Israel. Em outras palavras, da última vez, lembra? Quando os iranianos se organizaram e começaram a enviar esses mísseis para lá, e Trump disse, pausa, teremos um cessar-fogo. Ele salvou a pele deles, certo? Desta vez, não haverá tempo para isso. Agora, talvez os estrategistas tenham um conhecimento um pouco maior do que eu sobre esses assuntos, mas a lógica nos diz que se até mesmo uma pessoa completamente insana como Netanyahu, a menos que ele seja um extremista, sabe? Ele não vai fazer isso. Porque ele estaria arriscando a destruição do seu próprio país, entende? Rei, muitíssimo obrigado. Por favor, fale-nos sobre Tony Aguilar. Sim, Anthony Aguilar foi agraciado com o prêmio Sam Adams de integridade. Ele será presenteado com essa honraria aqui em Raleigh na noite de quarta-feira. Será transmitido ao vivo
E se você olhar meu site, rampgovern.com, os detalhes estarão lá sobre como você pode assistir a transmissão ao vivo. Obrigado, juiz, por me permitir, por dizer isso. Obrigado. Obrigado, Ray. E claro, teremos Tony. Vi uma entrevista que ele fez no fim de semana que é profunda. Tudo de bom, meu amigo. Esperamos vê-lo na sexta-feira com Larry Johnson.